A viagem à Lua foi sempre um dos sonhos do homem. A conquista do nosso planeta vizinho no céu inspirou as mais incríveis histórias desde o início dos tempos. Aqui podemos ver uma cena de um filme de Georges Méliès, do princípio do século XX, que conta uma curiosa viagem à Lua em que um foguetão, impulsionado por umas belas donzelas, vai cair no olho da Lua. A imaginação do homem andou sempre à frente dos avanços científicos e foi preciso esperar bastantes anos para ver este sonho tornado realidade. Há séculos que a ciência sabe que a Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra. Também já se conhecia há bastante tempo o seu tamanho e o seu peso aproximados. Assim como a Terra e os outros planetas do Sistema Solar, a Lua tem um movimento de rotação sobre o seu eixo, além de um movimento de translação à volta da Terra. Os dois movimentos duram aproximadamente o mesmo tempo, cerca de 28 dias. Por isso, vemos sempre a mesma face da Lua. Durante esses 28 dias, a Lua mostra 4 fases diferentes. É designada de Lua Nova a fase em que a parte escura da Lua fica virada para a Terra. Em quarto crescente, começa-se a ver a Lua. E na Lua cheia, esta aparece por inteiro. Depois começa o processo inverso em quarto minguante, até chegar à Lua Nova outra vez. Quando a Lua atravessa a sombra da Terra, o satélite deixa de receber a luz e produz um eclipse da Lua. O Sol emite luz que, ao encontrar um obstáculo, neste caso a Terra, projeta uma zona de sombra. Quando a Lua entra totalmente na zona de sombra, produz-se o eclipse total. Se só acontece com parte do satélite, o eclipse é parcial. Todos estes conceitos elementares e muitos outros já se conheciam quando, em 1961, o presidente dos Estados Unidos da América, John F. Kennedy, afirmou que o homem pisaria a Lua antes do fim da década. A partir desse momento, a NASA lançou o projeto Apollo, com a missão de levar o primeiro ser humano à Lua e fazê-lo chegar sem problemas à Terra. O projeto Apollo. Quando Kennedy lançou este desafio, os soviéticos levavam uma clara vantagem na conquista espacial. Tinham lançado o primeiro satélite artificial no espaço, Sputnik. Tinham colocado em órbita o primeiro ser vivo, a cadela Laika. A sonda Lunik 3 tinha tirado as primeiras fotografias da face oculta da Lua. E também tinham colocado em órbita este homem, Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a viajar no espaço. O projeto Apollo foi lançado para conseguir levar a cabo os planos do presidente. Para tal, lançaram-se uma série de sondas que cartografaram a Lua e começaram a lançar-se as sucessivas missões Apollo, que eram uma preparação para a definitiva, o Apollo 11. Antes de colocar o homem no espaço, teriam que ser feitas toda uma série de experiências e comprovações. Os homens escolhidos para o voo definitivo foram Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Os astronautas tinham que vestir fatos espaciais para os momentos críticos do voo, mas no resto do tempo vestiam roupas normais. O fato espacial tem várias camadas e só permite flexões limitadas. É muito importante que esteja em perfeitas condições, porque qualquer deterioração acidental poderá expor o astronauta à irradiação mortal do espaço. Por fim, no dia 16 de julho de 1969, a missão Apollo 11 teve início na Flórida. O potente foguetão Saturno V ligou os seus motores
e começou uma das aventuras mais emocionantes da humanidade. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O Homem na Lua. O Apollo 11 entrou em órbita na Lua. Armstrong e Aldrin passaram para o módulo lunar e distanciaram-se da nave-mãe, que ficou a ser tripulada por Collins. O local estabelecido para a alunagem era o Mar da Tranquilidade, uma das planícies da Lua. O sistema automático de controle da nave levava-na para uma cratera, pelo que Armstrong assumiu os comandos manuais e levou a nave para um espaço plano e seguro. Isto aconteceu a 20 de julho de 1969. O primeiro homem a pôr os pés na Lua foi Armstrong, seguido do seu companheiro Aldrin. Milhões de pessoas puderam seguir pela televisão este momento histórico em direto. Devido à ausência da atmosfera, as pegadas que deixaram estes homens permanecerão intactas durante milhões de anos no solo da Lua. Durante 4 horas e 22 minutos, os astronautas passearam pela planície lunar, fazendo uma série de experiências, tirando amostras e tirando fotografias da paisagem desoladora do satélite. Colocaram sismógrafos para detectar os movimentos sísmicos lunares e os impactos de meteoritos. Destas medições, resultou que estes dois fenómenos são bastante menos frequentes do que se pensava. Armstrong e Aldrin regressaram ao módulo lunar para descansar, antes de saírem para irem ao encontro do módulo de comando que os iria trazer de volta à Terra. A missão, desde a chegada à Lua até à descolagem, durou 21 horas e meia. O regresso. Os astronautas regressaram à Terra sem novidades no dia 24 de julho de 1969 e foram recebidos como autênticos heróis. Foram feitas uma série de análises médicas aos astronautas em busca de algum tipo de vírus ou bactéria, mas não foi encontrada nenhuma forma de vida estranha. O interesse científico centrou-se no estudo dos 35 quilos de rochas que trouxeram. As rochas, que tinham uma composição muito semelhante à do basalto vulcânico terrestre, tinham uma idade de quase 4.000 milhões de anos. A Lua foi formada há uns 4.600 milhões de anos, ao mesmo tempo que a Terra. As camadas exteriores estão fragmentadas até uma profundidade de vários quilómetros e provavelmente têm um núcleo de fusão. Pouco depois do seu nascimento, formou-se a crosta. Depois veio a formação das crateras. Depois, uma suave atividade vulcânica inundou de lava as partes baixas da superfície. Desde então, a Lua não mudou o seu aspecto. Sobre a formação das crateras, alguns peritos acreditam que, quando a superfície era mole e plástica, aconteceram certas elevações de terreno que, ao arrefecerem, caíram, deixando um espaço oco. Outros pensam que as crateras foram causadas por impactos de meteoritos. Mais tarde, rios de lava cobriram as covas, sendo esta a teoria mais aceita. A viagem do Apollo 11 foi só o começo de uma série de missões tripuladas que levaram a cabo uma série de experiências e as análises da superfície lunar.